Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Continuamos com as nossas sabatinas. TV Guará, Jornal Pequeno. Sabatina onde a gente expõe ao telespectador, eleitor do Maranhão, os candidatos e suas propostas. Nós hoje vamos conversar com o Valdeni Barros. Valdeni tem 43 anos e é natural do município de Santo Antônio dos Lopes. É servidor público, sindicalista, comunista, bacharel em Direito e mestre em Ciências Públicas. É candidato a prefeito de São Luís pelo PSOL. São Luís, o caminho é pela esquerda, não é esse candidato? Muito boa noite. Só um minuto. Nos ajuda nessa... Na verdade, nos ajuda, não, faz essa sabatina. Saldanha e... Pascoal, meu velho Pascoal, desculpe, e João Coutrin. Candidato, agora sim, boa noite. Boa noite, América, vamos chamar meus prezados jornalistas, vou dizer amigos, porque gosto muito da profissão, do trabalho de todos vocês. E é um prazer enorme agradecer novamente à TV Guará pela oportunidade, esse grande papel que ela cumpre na construção de uma democracia e numa mídia realmente independente, uma mídia que consegue trazer a São Luís a oportunidade dos eleitores, dos cidadãos estarem escolhendo as melhores propostas na eleição. Pascoal, deixa eu me redimir, comece. Olha só, não vou furar a vez, o colega Marcos Saldanha já tinha conversado, combinado antes, Marquinhos vai começar hoje. Então pronto, por favor. Marquinhos, comece. Boa noite, amigos, boa noite, candidato, boa noite a você aí de casa. Candidato, a minha pergunta é sobre a escolha do seu nome dentro do partido. Como é que ficou definido a escolha do seu nome? Como é que o partido vem discutindo, né? Eu acompanhei pela internet as teses do pessoal, a gente vai discutir durante o programa sobre elas, mas como é que se deu essa escolha, uma vez que na eleição passada o Pedrosa foi candidato e vocês têm tido um papel importante aí nas eleições, embora considerem que a eleição não seja necessariamente essencial. Como é que se dá esse processo todo de escolha do candidato e do seu nome? Bom, em primeiro lugar, dentro do PSOL, algumas pessoas não sabem, o PSOL é um partido que tem um princípio organizativo de agregar as tendências políticas, né? Então as pessoas podem internamente se organizar em pequenos agrupamentos para defender teses, posições para cada processo político. E eu componho um agrupamento em São Luís que disputou o processo interno para eleger uma nova direção. Ao final da eleição, a nossa tese era de lançamento de uma candidatura própria do PSOL, compondo uma frente de esquerda com o PCB e PSTU. Essa tese ela foi vitoriosa, não houve nenhuma divergência sobre o campo de composição. E dos nomes que nós apresentávamos, eu mesmo defendi o nome do companheiro Antônio Gonçalves, do próprio Pedrosa, de outros nomes do partido, e esses também defenderam outros nomes, entre eles o meu, né? E aí aguardamos o início de 2015, o próprio nome do companheiro Haroldo Saboia também foi cogitado, ele também declinou, e todos acabaram definindo o meu nome. Então o meu nome acabou saindo como consenso dentro do PSOL, né? Acabou se tornando consenso. E partimos para dialogar com os companheiros da frente esquerda. Não tivemos sucesso, vamos dizer assim, na composição com todos, mas felizmente os companheiros do PSTU, do PCB vieram, compor conosco, e agora um setor importante do PSTU que teve uma divisão, também veio, chamado Mais, que tem o companheiro Noleto como uma das suas lideranças, que é uma cisão do PSTU, já está compondo a frente esquerda em São Luís. Então dentro do PSOL foi isso, um debate interno muito fraterno, em que pela primeira vez a gente teve de forma muito tranquila todos os agrupamentos e as lideranças principais mais visíveis apoiando o meu nome, né, para a candidatura. Pois é, candidato, justamente boa noite. Boa noite. Justamente o senhor falando dessa relação, PSTU, PCB, é perceptível as singularidades, as semelhanças existentes entre o projeto de governo, entre as proposições apresentadas tanto pelo PSTU quanto pela frente que vocês mantêm, do PSOL, juntamente com o PCB. Agrega a questão da participação popular, menciona muito fortemente a questão do socialismo. São planos de governo extremamente semelhantes. O que houve que não, ao invés de unir todas essas tendências e colocar, de repente, uma candidatura mais forte e, quem sabe, até conseguir angariar mais votos, de modo geral, por que essa separação? Por que essa cisão, essa divisão? Nós temos dois elementos importantes da nossa diferença com os companheiros do PSTU e com os outros campos que se dizem de esquerda, na verdade, no Maranhão também. Por exemplo, nós não procuramos nenhum outro partido do estado do Maranhão considerado do campo de esquerda, diferentemente de alguns outros municípios do Brasil, porque nós temos uma definição hoje no Brasil de que o país vive uma transição política na sociedade e é importante reafirmar alguns pressupostos
que fez com que a esquerda crescesse muito no Brasil e na América Latina, que é a defesa de reformas estruturais através, no nosso caso do PSOL, de um programa democrático e popular, que foi organizado e elaborado nos anos 80, tinha no PT o seu principal porta-voz, nós juntamente com o PCdoB, mas eles abandonam o programa democrático popular. Então o PSOL ele surge de uma divisão do PT a partir de 2005, exatamente porque nós não abandonamos a perspectiva e a necessidade que o Brasil faça reformas estruturais profundas através de um programa democrático popular. O que é o programa democrático popular? É você ter o Estado como coordenador das políticas públicas e cumprir um papel importante no país ainda com grande índice de desigualdade, de pobreza, de que essas políticas públicas sejam feitas a partir do Estado. Serviços públicos, empresas públicas, construir aquilo com o Estado, com o controle da população. Já os companheiros do PSTU, eles têm outra visão do processo político. A eleição para eles é uma etapa para um processo que eles consideram pré-revolucionário, ou seja, transformar a sociedade para eles exigiria um processo revolucionário. Nós não temos no horizonte uma revolução sendo apontada para a América Latina e para o Brasil. Por isso nós defendemos reformas estruturais que podem ser feitas a partir, inclusive, dessa consciência popular que nós temos hoje. Isso, por exemplo, para não parecer uma coisa como algumas costumam às vezes rotular à esquerda, para vocês terem uma ideia, nós não abrimos mão de que a saúde seja pública, feita e executada por instrumentos públicos de gestão. O que fez educação também? A educação, estou dando um exemplo, mas das áreas essenciais, educação e saúde. O que fez a chamada pseudo-esquerda no Brasil? Ela repetiu, e tem que ser dito isso, a mesma política capitaneada pelo bloco neoliberal no Brasil, que teve no Fernando Henrique Cardoso 8 anos de governo. Então, essa política de o Estado pode ser mínimo e o setor privado pode executar políticas públicas, isso teve muita força nos anos 90, e o PT, no governo, junto com o PCdoB e outros partidos, eles não bloquearam isso, eles não reconstruíram o papel do Estado, para que o Estado cumprisse um papel importante de fazer a política pública. Apesar de que no setor, no campo da legislação, houve um avanço, mas o Estado não assumiu isso. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Enquanto hoje, dia 7 de setembro, nós estamos debatendo aqui, o Brasil está gerando uma dívida de R$1 bilhão para ser pago pelo Orçamento Público Federal a partir da taxa de juros que nós mantemos. O orçamento de São Luís é de R$2.745 bilhões. Então, em 2 dias, nós vamos pagar o orçamento do município de São Luís para atender 1 milhão de habitantes, 1.084.000 habitantes. Então, essa lógica não é natural. Para mim, não há nenhuma naturalidade nem legalidade nisso, se a gente tivesse um país que, de fato, resolvesse fazer um debate estratégico. Ou seja, que diga, qual é o debate estratégico? Nós vamos combater a fome como? Nós vamos combater o abandono das crianças nas escolas. Nós vamos fazer com que haja um SUS de verdade como? Com esse financiamento de política pública precário, não tem condições de fazer isso. Teria que evitar isso. Além de evitar, mas não para mim de evitar a América, é um problema muito simples. Hoje, por exemplo, a saída que está se encontrando para resolver a crise fiscal, que esse é um debate que, se os candidatos a prefeito não fizerem, me desculpem, as pessoas, muita gente que acredita no que está sendo dito aí, são um bando de charlatões. Porque como é que o cara pode dizer que vai fazer política de saúde, de educação no país, não desmontando ou não ajudando a desmontar uma bomba relógio que está montada a partir do segundo mandato da Dilma e, infelizmente, pelo que se avizinha com o governo Temer, que é o quê? Resolver o problema do ajuste fiscal, da crise fiscal no Brasil através do contingenciamento de despesas públicas. O que foi que levou o Brasil a ter, no período que o mundo entrava em recessão, há 10 anos atrás, um crescimento fantástico? Foi o Estado dizer, nós vamos bancar, nós vamos pegar dinheiro do BNDES e vamos financiar a infraestrutura, vamos financiar escolas, vamos financiar através disso. Só que esse projeto ele teve um limite. O limite esgotou e tinha que ter um salto. Então, o que acontece hoje? O governo diz, não, mas nós estamos gastando muito. Vamos economizar no orçamento público, certo? Vamos fazer o contingenciamento da área da saúde e da educação, gastos que vêm para o município. Todos os conselhos da Assistência Social e da Saúde estão reunidos, mandando manifesto para Brasília, pedindo ao governo interino e quem o sucedesse, que não faça esse contingenciamento, porque senão todas as metas do Plano Nacional de Educação já está acontecendo. A DRU, a desvinculação de receita da União, foi aprovada semana passada. Já foi 20% das receitas da saúde e da educação contingenciadas. O projeto que tem aqui da 241, a PEC 241, ela é congelamento por 20 anos. Você só vai aumentar a saúde baseado no IPCA. Saúde, quando você tem população idosa crescendo, não tem como você prender o repasse de recursos da saúde a partir do crescimento da inflação, porque o envelhecimento, só dando um dos dados, ele exige que a saúde cresça muito mais para atender a esse público do que pela correção inflacionária. Outro,
Se você tem mais mobilidade, menos mobilidade, mais carros circulando, é mais acidente de trânsito. Então você não tem como corrigir o Dia da Saúde sem levar em conta que nós explodimos as cidades, botando 10 mil carros por ano em São Luís e dobrando o número de acidentes com moto. E isso vai para onde? No SUS, vai para onde? No problema da saúde. Aí você vai corrigir esse dinheiro da saúde por um critério de correção inflacionária, nós vamos ter, com achatamento, uma inflação baixa. Então você vai repassar nada, quase nada para essas áreas. Aí os prefeitos vão fazer o quê? Você acha, então, o senhor acha então que os prefeitos, os seus concorrentes, eles estão se preparando para administrar uma outra cidade, uma outra realidade? Completamente diferente da realidade que nós temos hoje. E aí eu acho que nós temos que, o prefeito não pode ser um avestruz para ficar com a cabeça no buraco. Tem que chamar a bancada federal, chamar o povo e dizer, olha, nós temos que tomar uma atitude, senão nós vamos entrar num período de recessão pesado, de corte de políticas sociais, e os prefeitos vão ficar com a bomba na mão. Mas pelo jeito que as promessas estão acontecendo, parece que a ilha que nós vivemos é Manhattan, porque o orçamento está enorme. Senhores, alguma... Boa noite, candidato. Boa noite aos que nos assistem agora. Candidato, observando esse plano de governo, o senhor fala em construção do poder popular. A candidata do PSTU esteve ontem aqui, eu fiz essa mesma pergunta para ela. Como é que vai ser essa construção do poder popular dentro desse plano socialista que o senhor representa, seu partido? Olha, nós não vamos implantar o socialismo, porque nós vivemos num Estado burguês, nós vivemos sob uma Constituição liberal, democrática liberal, nós vamos seguir a lei. Então, para nós, a Constituição do Poder Popular ele é um processo que exige, de um lado, a consciência política das pessoas para que elas assumam um protagonismo. Agora, hoje, o que já temos hoje garantido na legislação, já nos dá a possibilidade de transformar radicalmente a gestão de São Luís. E eu falo radical na palavra exata de buscar na raiz a transformação. Vou dar um exemplo muito simples para vocês aqui. Hoje já existe o Estatuto da Cidade, né, que é uma lei lá de 2001, que garante a criação do Conselho da Cidade. Se hoje um prefeito assumisse o compromisso, diante de mandar um orçamento para a Câmara de Vereadores, ele apresentasse essa proposta de orçamento que vai agora 30 de setembro para a Câmara, no Conselho da Cidade, que reúne sociedade civil, empresários, para lá eles debaterem esse orçamento antes de chegarem na Câmara de Vereadores. Você já tinha condições não só de socializar e dar transparência para o que vai ser elaborado para a cidade, mas para discutir as prioridades. Então isso aí já daria à população a condição de ela saber quanto custa, por exemplo, todo o asfalto do Coradinho. Eu visitei o Coradinho, está todo asfaltado, mas não tem uma placa da prefeitura dizendo quanto custou o metro de asfalto. Acho ótimo asfaltar, acho ótimo que tenha a política pública, mas nessa quadra da humanidade, que nós vemos da história, não podemos mais ser a era Maluf, rouba mais faz, mas também não podemos viver a era do eu faço e não digo quanto custou. Então as pessoas querem saber do seu imposto quanto é que está custando aquele metro de asfalto lá, quanto custa a varrição de uma rua. É correto gastar 98 milhões de reais de São Luís com a empresa feita a parceria público-privada para a nossa coleta de lixo? Esse valor é o suficiente ou ele está superestimado? O metro do lixo, o quilômetro da rua varrida, está correto? O valor, R$ 67 reais? Tá, a quantidade que é recolhida. Então esse debate aí é um debate que mostra que o poder popular é mais simples do que as pessoas imaginam. É fazer as pessoas entenderem. E aí não é só a massa organizada fazendo os protestos. É o cidadão que vai estar na internet. Hoje em dia tem tecnologia para você online opinar e saber quanto a prefeitura gasta. Então o poder popular, pessoal, John, é trabalhar nessa lógica de as pessoas hoje serem donas do dinheiro que o prefeito vai executar. E não essa lógica do dinheiro do prefeito que está lá. E faça o que bem entender. É difícil, a transparência é uma palavra muito incômoda no Brasil. A gente volta já em 1 minuto, não, são 3 minutos, é um instante. Sabatina, boa noite. Sabatina, TV Guará, Jornal Pequeno. E boa noite para as pessoas que estão chegando só nesse bloco. São Luís, o caminho é pela esquerda. Launi Barros. Querido, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Veja bem. Esse slogan. É evidente que a direita no Brasil ela é meio emperrada. Comprometida como toda... Só que nossa direita é muito menos lúcida do que as direitas normais. Pergunta o seguinte, a esquerda teve no poder um instante e foi abocanhada pela direita. Esse risco aconteceria de novo, por acaso?
Eu acho que acontece, pode acontecer, sem dúvida nenhuma, se essa esquerda não realmente fazer um processo da transformação do aparelho de Estado no sentido de consolidar essa participação popular. Né? Nós temos algumas experiências que podem garantir a base, ao bloco da esquerda, chegando eventualmente no governo, no poder, né? Que ela não seja traída, porque... Né, eu acho que é um pouco isso que aconteceu no Brasil. Um mecanismo, por exemplo, eu acho que nós temos que fazer uma reforma política no Brasil, que vai no caminho dos anseios que a esquerda quer. A esquerda, eu vou chamar de esquerda genuína, porque eu considero que hoje nós temos um deslocamento do setor da esquerda para adesão a outros ideários que não o da esquerda tradicional. Por exemplo, se a gente implanta no Brasil a possibilidade do recall, que é a cada 2 anos a gente ter eleição para os gestores ou para a sociedade avaliar os prefeitos, o governador. É um mecanismo importante porque um exemplo como nós estamos vendo hoje no Brasil estaria resolvido. Quando um governo tivesse baixa popularidade, um governo presidencialista, a população só sabia que na metade do mandato ela ia fazer um referendo, né, para mantê-lo ou não. E aí você submete de novo o programa e o cara tem como prestar contas. Eu até brinco que se tivesse eleição de 2 em 2 anos em São Luís, eu acho que as políticas públicas da cidade fluíam, porque no último ano de gestão dos prefeitos de São Luís aparece muita coisa. Aparece asfalto, aparece VLT, aparece tudo. Então se a gente tivesse um encurtamento do período, não de uma nova eleição completa, mas da população dizer, você concorda, você confirma com a gestão, e aí esse prefeito teria a oportunidade de ir lá se defender e fazer um debate importante. Esse é um elemento que pode garantir, no caso de uma candidatura à esquerda, se o sistema viesse a boicotá-lo completamente, que ela tivesse também a oportunidade de chamar o povo. Porque evita golpes parlamentares, evita esse tipo de coisa. Mas eu não tenho dúvida que é um problema muito grave, porque a esquerda no Brasil e a direita tem confundido a população. Isso. Eu fui do movimento estudantil nos anos 90 e o Bresser Pereira era o pai da reforma do Estado. Quando eu olhei outro dia o discurso do Bresser Pereira defendendo, de alguma maneira, as políticas que o Brasil vinha encaminhando, eu pensei, esse cara, o cara que era da direita uns 20 anos atrás. Então nós temos essa migração desses campos. Não se esqueça do que eu escrevi. Pois é. Então, nós temos essas migrações, às vezes é positivo, porque é importante que as pessoas mudem de posição, né? Muda de lado, mas não muda de ideologia ou de compromisso programático. Mas esse problema do Brasil, que é o campo da esquerda e da direita, nem sempre, infelizmente, responde pela explicação política que a gente tem hoje. Candidato, você falou de VLT há pouco. E eu estava estudando seu plano de governo e é bem fabuloso nessa questão de mobilidade urbana. E nele você fala de tarifa zero, transporte de massa, BRT, VLT e empresa municipal de transporte coletivo. E eu queria saber como é que o senhor vai implantar isso em São Luís? Perfeito. Porque no seu plano de governo o senhor fala que são 63% de receitas, né, do governo federal. Isso. E são apenas 513 milhões para investir. Como é que vai ser isso? Primeira coisa, na linha de que nós não temos nenhuma promessa aí, nenhum compromisso utópico, na verdade nós vamos tentar cumprir o que a legislação manda. Então, por exemplo, se você pega o nosso plano diretor, um dos compromissos do plano diretor que precisa ser revisado é garantir a mobilidade urbana para toda a população. Então, há pesquisas que demonstram que parte da nossa população não anda de ônibus, porque não tem dinheiro para pagar o ônibus. Então, não é verdade que hoje há uma garantia da mobilidade. Há uma parcela da população que tem uma certa renda que garante parcialmente a sua mobilidade. Mas as nossas legislações já exigem que a gente atenda de forma universal. Enquanto o transporte for uma mercadoria, como é hoje, e é no Brasil todo, não é só em São Luís, ou seja, é um mercado, é um produto que está sob o controle de um grupo empresarial, no caso de São Luís, antes da licitação, era uma coisa escandalosa, né? Porque você fez uma concessão sem nenhum critério republicano para essas empresas e hoje agora tem uma licitação que está questionada, mas pelo menos cumpriu essa etapa para esse modelo. O que nós defendemos aí é um modelo que tem que ser estruturado ou então São Luís explode. Como eu falei há pouco, você imagina uma cidade que está colocando 10 mil automóveis por ano, como aconteceu de 2006, tinha 115 mil veículos, passamos em 2013 para quase 200 mil. Então, 10 mil, bota 10 mil dentro de São Luís e bota um crescimento da população, que é a taxa de 10 mil novos moradores na cidade. Como nós vamos conseguir botar essas pessoas para circularem tendo essa quantidade de carros? Então, para nós, é o único caminho que São Luís tem, é apostar no transporte de massa. Mas, para isso, tem que ter planejamento. Essa empresa municipal, ela vai planejar o sistema todo. Ela vai planejar o sistema todo. E aí nós vamos ter que incluir nesse sistema aquilo que dá para ser feito no curto prazo. Se você me perguntar, Valdir, dá para fazer a empresa pública no curto prazo? Dá para criar a empresa e ir gradualmente fazendo. Essa empresa vai garantir tarifa zero por área e bairros gradualmente. Em Brasília, você tem uma empresa pública e tem a concessão para as empresas privadas. Mas, infelizmente, como o lobby da empresa privada é muito grande, a empresa é sucateada.
que é isso que aconteceu historicamente com as empresas públicas dos municípios. Então, a nossa lógica é ter a empresa e começando a ter uma quantidade de ônibus e garantindo a tarifa zero gradualmente em áreas, até a gente tentar ir, ao longo do tempo, tendo um fundo de transporte. Você sabe, né, de que hoje nós temos um fundo de transporte de 40 milhões de reais. Eu não sei onde é investido os 40 milhões de reais do fundo de transporte de São Luís, não sei. Ninguém. Uma parte dele vai para compensação de algumas de alguns dos incentivos que a prefeitura já dá, né? Mas a prefeitura não subsidia mais nada, não. Pois é. Tinha uma famosa Câmara de Compensação, que vocês sabem, que há 2 anos repassou 8 milhões de reais para as empresas a partir de uma planilha que a gente não sabe também como foi feito. Então, a lógica é ter a empresa com os seus ônibus gradualmente fazendo a tarifa. Enquanto isso, nós vamos planejando a construção do transporte de massa mesmo, porque também hoje não vai resolver. O VLT é uma alternativa, tem que ser feito. Temos os problemas que já aconteceram, mas tem que ser resgatado. Tem que se chamar a área de engenharia das universidades para fazer o projeto, para poder acompanhar e a gente negociar a manutenção desse recurso necessário para construir VLT e produzir as outras alternativas. Talvez metrô de superfície, ou seja, fazer aquilo que seja necessário para ter transporte de massa. Agora eu digo para vocês, infelizmente, não acredito no discurso dos que fizeram a defesa até agora de transporte de massa, porque não tem compromisso. Os empresários do ônibus continuam mandando. Eu estou vendo já relatos de pessoas adorando os novos ônibus. Ótimo. Mas eu não tenho dúvida que ano que vem vai ter aumento de tarifa. Porque a lógica do mercado, a lógica deles, do mercado, é ter o aumento da tarifa para bancar. Qual é a licitação do Brasil? Qual é o serviço público que foi licitado que não teve aumento para se manter depois? Porque a lógica é essa. Então nós tivemos 3 aumentos de tarifa com o Edivaldo e vamos ter tarifa no ano que vem. Porque não é a licitação que vai impedir de ter aumento de tarifa. A licitação dá mais controle para o Estado, dá mais controle para as pessoas. Então, o mercado vai continuar mandando na lógica do transporte. Então, eu estou propondo aí, a longo prazo, quando eu falo longo prazo, é a coisa que dá para fazer dentro de um ano, criar uma empresa, ir montando e ir gradualmente fazendo a tarifa zero. Na Europa, boa parte da tarifa é subsidiada, coletivamente, não é por segmento. Você reduz o preço dessa tarifa, por exemplo, qual é a meta? A meta é criar um fundo municipal, ou usar o fundo de transporte, já tem orçamento de 40 milhões, e angariar recursos para esse fundo, para ao longo do tempo nós irmos reduzindo a tarifa até chegarmos a uma tarifa zero. Ou seja, isso pode durar o quê? Pode ser feito em 4 anos, não sabemos que merece um planejamento. Agora, nós temos um compromisso com isso. Nós não temos nenhum rabo preso com financiamento empresarial, que mesmo sendo proibido, nós sabemos que isso continua, e continua como? Você olha bem um bandeiraço desses candidatos, 5, 6 ônibus atolados de gente, para ir para fazer os famosos bandeiraços. Esses ônibus estão sendo pagos por onde? É pelo caixa principal de campanha? Não é. Nós sabemos como funciona. O camarada liga e diz, fulano, olha, eu sou da tua área aí, manda um ônibus. É assim que operam, infelizmente. Então, essa dinâmica de ainda ter o peso do poder econômico na disputa é muito grande e vai continuar. Candidato, quando a gente fala em mobilidade urbana, nós associamos imediatamente essas questões também ao problema do plano diretor da cidade. Problema não, a solução, que seria o plano diretor da cidade, tornou-se um problema porque ele não foi adiante. Nessa gestão especificamente, já falamos isso com praticamente todos os candidatos a respeito das audiências públicas que aconteceram, mas o grande questionamento de todos é justamente que faz de conta que elas não aconteceram porque não houve um segmento, a participação foi extremamente pequena nessas audiências públicas. E aí, a gente fala-se mobilidade urbana, tem a questão do acesso a quem é portador de mobilidade reduzida, fala-se na questão dos ciclistas, enfim. De que forma o seu governo pretende, não posso nem dizer rever, porque nada foi visto especificamente, o que é que se pode fazer de concreto no que diz respeito ao planejamento da cidade, no que diz respeito a essa questão do plano diretor? Olha, primeiro, todos estão dizendo, nós vamos também fazer a revisão imediata do plano diretor dentro de uma lógica de, minimamente, assim, alguém pode dizer, não, mas não tinha dinheiro para fazer todas as audiências. Nós temos 12 conselhos gestores de políticas públicas de São Luís, criados lá. Criança, adolescente, idoso, mulheres, nós temos 12 conselhos em todas as áreas. Se pelo menos cada um desses conselhos tivesse feito uma audiência, vamos dizer, do seu público, para debater o plano diretor, ele teria tido mais legitimidade, a revisão, pelo processo de revisão. Mas não sei se nós vamos fazer. O plano diretor, ele é uma peça principal. Eu até brinco, costumo dizer, eu acho que da próxima vez a Justiça Eleitoral não vai pedir para a gente mandar um programa para lá, não. Tem que pedir para dizer assim, está aqui o plano diretor, coloquem dentro do plano diretor aqui o que vocês vão fazer de compromisso. Qual é a área que vocês vão cumprir ou não. Porque você tem um roteiro para a sociedade criar um espelho, para ninguém ficar aqui, cada um dizendo uma coisa. Está toda a área lá da cidade.
Tá desde a área da produção rural, das áreas especiais urbana, de recuperação do centro histórico, toda a nossa vida está dentro do plano diretor. Pois é, não deveria ser fundamental. Pois é, como é que um plano diretor desse não virou, por exemplo, grade curricular numa escola? Nas próprias universidades. Eu mesmo, meu interesse pelo plano diretor aumentou muito quando eu digo, vou enfrentar esse desafio. Eu lia pedaços do plano, agora não, vou lá e leio, rapaz, isso aqui é sensacional. Né? E aí, assim, é revisar o plano diretor de forma o mais debatido possível, mais amplo, e não tem que ter pressa, só acho que tem que cumprir. E é 2017 o prazo para a gente fazer. Agora, por que tem a pressa todinha de ter feito a revisão nas coxas, as pessoas já devem ter dito, usando essa expressão? Porque há uma necessidade de você ampliar o famoso gabarito dos prédios e reduzir a área rural para possibilitar a ampliação do setor do destino do estado de São Luís. Essa é a pressa maior que se tinha, esquecendo-se todos os outros elementos. Então, você imagina que está lá no plano diretor o plano de bicicletários para a cidade, está lá o plano geral de mobilidade da cidade, que tem que estar no plano, está lá a atualização dos instrumentos de uso do solo urbano, todo de edificações, está tudo dentro do plano diretor. Então, se nós pegássemos o plano diretor e tornássemos isso o debate, principalmente nos próximos semestres, a gente fazia um pacto com a cidade, independente de quem ganhasse, fazia um pacto para dizer, olha, isso aqui nós vamos cumprir ou não. Mas isso aí retiraria da Câmara de Vereadores, nossa, que infelizmente, todo aspas, o poder que os vereadores têm, porque lá o plano diretor está dizendo, a forma de fazer a revisão através da participação popular das audiências. O Ministério Público falou assim, essas audiências não são fajutas, vocês não podem fazer uma revisão com essas audiências. Foi obrigado. E sem contar que o prefeito não teve, me desculpe, a coragem de ir numa conferência da cidade e dizer, olha, não fizemos por isso, porque eu digo, tem coisa melhor do que você ter um instrumento onde o próprio gestor pode ir lá se explicar e dizer que não fez e por que razão não fez. Se esse gestor é honesto e transparente, não tem nada, não deve nada a ninguém, a melhor coisa que tem é ele ter a hora marcada com a população para ir lá dizer por que não fez. E tinha a hora marcada, estava lá a audiência, 2 dias, mandaram os secretários não tiveram a capacidade de mostrar para a população. Por exemplo, a dívida do Maranhão, de 1 bilhão. Eu quero saber quais são os credores do Maranhão, de São Luís, desculpa. Qual era a dívida? Porque era 50% do orçamento de São Luís de 2013, o atual prefeito disse que pegou quebrado. Como que pegou quebrado? Você pegou o orçamento de 2013 para 2014, tem crescimento. É menor, mas tem. Então, se tinha um débito de 50%, como é que você manteve um orçamento normal em 2014, 2015? Nos 4 anos, o orçamento global de São Luís cresceu 11%. Algumas áreas tiveram crescimento, outras tiveram redução. Comunicação teve 800% de crescimento. No plano de comunicação. A Secretaria de Governo teve crescimento de 40%. Outras áreas, lazer, redução de 27%. Entendeu? Cultura, redução. Então, aí se falou de uma crise. Então, isso tudo é falta de transparência, é falta de debate, é falta de revisão do plano diretor, é falta de participar das conferências da cidade, é falta de fazer a cidade viver e se responsabilizar. Porque as pessoas querem achar que o prefeito vai resolver tudo. Não vai, não há nenhum prefeito genial capaz de resolver os problemas da cidade. Não há. Só há uma chance de qualquer cidade hoje grande, ela ter capilaridade, é ter um poder que seja permeável a conselhos, a participação, a todo tipo de participação. Porque não tem como eu saber o que está acontecendo na Cidade Olímpica, eu saber o que está acontecendo na Vila Isabel, no cotidiano do dia a dia das pessoas. Se você tem ali uma organização das pessoas com capacidade de ser feito, mas isso não é feito em São Luís, sabe por quê? Porque tudo em São Luís tem que ter um intermediário político. Então você não constrói a organização das pessoas. Por quê? Porque os vereadores vão se eleger. Então é melhor que eles sejam os únicos porta-vozes da cidade, ou os secretários, ou os cabos eleitorais. Aí a gente não constrói uma cidade coletiva, a gente constrói uma cidade para ser um trampolim político. O que é lamentável. O que é uma tragédia para a população. Nosso bloco está terminando agora, só um minuto só, candidato, e a gente volta já. Um instante só. É aí a Sabatina, São Luís, o caminho é pela esquerda. Não é isso, candidato? Caminho é pela esquerda. Saldanha, você começa esse bloco, por favor. Candidato, retomando a questão das teses do PSOL, o PSOL fala em crescimento, né? Uma das metas é fazer o partido crescer. Por outro lado, também o partido tem nas suas teses a questão do crescimento controlado. O que eu queria que o senhor fizesse era uma avaliação do partido no Maranhão. Em alguns estados e alguns municípios, a gente vê alguns candidatos do PSOL concorrendo com chances muito grandes nas pesquisas, que eu digo, com chance de ganhar a eleição. O PSOL já tá nesse ponto, vamos dizer assim. Porém, ainda no Maranhão, se liga muito o pessoal à extrema esquerda, se usa radical, se usa esses termos. O que precisa mudar ainda nessa relação do pessoal com a imprensa, com o eleitor, com o cidadão, por exemplo?
Eu acho que o partido, eu militei em outros partidos de esquerda, eu acho que o partido tem que estar mais sintonizado com os anseios da população, no sentido do seu envolvimento com essas lutas cotidianas. Eu não vou aqui ficar tentando enganar, não engano como candidato, não vou enganar como militante do pessoal. Nós ainda estamos distante de ser o partido que representa essas lutas cotidianas das pessoas. Há mais pessoas organizadas se mobilizando para lutar pelos seus direitos do que o pessoal hoje representa, ou o PCB, ou a nossa frente de esquerda. Isso então, para além dos sindicatos ou com os sindicatos? Para além disso, para representar as pessoas, para além desse campo propriamente da tradicional militância da esquerda. Isso. Nós precisamos fazer isso. Acho que é importante, os espaços de debate nas eleições servem para isso. Há um problema na esquerda, que a esquerda tem muitas brigas internas, né, muitas polêmicas, mas assim, a gente também quer o crescimento dos partidos de esquerda, mas observando uma lógica que é fundamental para que essa esquerda seja renovada, seja uma esquerda que represente as aspirações. Nós entendemos hoje que é uma ressaca política muito grande. As pessoas não toleram mais o convívio político partidário em todas as suas nuances, porque os partidos decepcionaram muito a população, não falamos de uma corrente ou outra, no geral. Então, nós enfrentamos essa dificuldade das pessoas rejeitarem a política e os partidos, nós temos que vencer isso. E, por outro lado, nós temos que renovar os partidos, no caso, os partidos também de esquerda, e garantir que esses partidos tenham identidade ideológica. Porque qual é o grande problema que a gente vive hoje? É que os partidos não viraram campos ideológicos para a gente ir lá e reconhecer as pessoas pelo programa. Você olha que agora em São Luís, as disputas da prefeitura, as coligações que foram feitas, Saldanha, não atendem programas, então é uma infelicidade. Os candidatos não lêem nem o estatuto do não lêem o partido. estatuto. Então nós temos uma preocupação de crescer, trazendo filiados que minimamente entendam e compreendam qual é a proposta programática, nem sempre o cara vai ler o estatuto, mas tem uma visão programática, e acho que nós vamos dar um grande salto no Maranhão agora. Nós temos mais de 30 candidaturas no interior do estado, com a entrada de um agrupamento importante, nós estamos disputando prefeituras em quase todas as regiões, e temos a expectativa de que o pessoal, juntamente com a frente de esquerda, afirme um polo no Maranhão. Nós achamos que com a vitória do Flávio Dino e do campo também de esquerda, da esquerda aí, essa esquerda que eu considero mais transformada, eles acabaram ocupando... O que é esquerda transformada? É uma esquerda que ganha, chega ao poder, mas pratica a mesma política dos seus oponentes. Essa é a esquerda transformada. Hoje Vide Lula. Vide Lula, vide o que o PT acabou fazendo lá, né? E nós temos nossas críticas, nós temos feito uma campanha hoje, por exemplo, pelo Fora Temer, mas muitos nos confundiam com o Fica Dilma, não era. Nós temos uma oposição muito clara à política do PT, porque nós considerávamos que ganhou todas as eleições, sinalizando pela esquerda, sinalizando com a construção de uma outra sociedade, e na prática governou com a direita, tanto é que o Temer é um cara criado, são os ovos de serpente que foram criados nos governos do PT. Assim como eu acho que o Flávio Dino indicar os seus candidatos aqui em São Luís, todos com origem, a meu ver, no conservadorismo, entendeu? É também criar esses ovos de serpente para o futuro. Você não basta derrotar a oligarquia Sarney. Nós temos aqui que criar uma cultura nova. Hoje eu estava participando do 7 de setembro e eu fiquei decepcionado. Para fazer o desfile da cidadania do Grito dos Excluídos, que há 22 anos acontece, a polícia nos tratou da mesma maneira que tratava no período da oligarquia Sarney. Então não há uma cultura, Pode ter alguma cara nova, mas a cultura política não mudou, não há uma renovação. Então, nós queremos que o pessoal cresça, mas queremos que cresça com qualidade, com realmente sendo uma política nova. A nossa democracia interna é muito grande, quem acompanha nos blogs vê de vez em quando companheiros brigando, é importante preservar isso, mas a esquerda tem que sintonizar ainda mais com as lutas que acontecem. Tem mais gente disposta a mudar a sociedade, que não quer envolvimento com o partido, e nós temos que ter um discurso para chegar até essas pessoas e conseguir que as pessoas estejam nas nossas fileiras. Candidato, eu vou aproveitar que o senhor tocou no assunto polícia, para questionar algo a respeito. Já surgiu aqui o assunto guarda municipal de maneira muito forte. Aqui apontou agora que é favorável a que guardas municipais utilizem armas no seu cotidiano. Já houve candidato também que defendeu não só o não armamento da Guarda Municipal, como também o desarmamento da Polícia Militar. Não cabe aqui, obviamente, que a Polícia Militar é um patamar acima, não está ali na jurisdição da Prefeitura, mas enfim, surgiu esse debate também. O senhor, em seu plano de governo, fala aqui na redefinição do papel da Guarda Municipal, para atuação como vigilância de logradouros públicos, mas acredito também que seja para além disso. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito desse seu posicionamento, a respeito da questão das guardas municipais e, de maneira geral, qual é o entendimento, caso o senhor seja eleito, no que diz respeito ao enfrentamento da violência em São Luís, já que isso é uma realidade que tem à tona, e já que existe essa preocupação com a aproximação dos anseios da sociedade, um deles é justamente o combate à violência. Em primeiro lugar, que o Pacto Federativo estabelece quais são os papéis da União, do Governo do Estado e da Prefeitura.
A nós aqui, o município, cabe elaborar o Plano Municipal de Segurança, que é feito, semelhante ao que é feito com o Conselho da Cidade, chamando em conferência municipal representações das polícias, né, do Estado, do governo federal e da Guarda Municipal. Criar um Plano Municipal de Segurança, que envolva a política de prevenção, que é fundamental, a política de repressão, que não tem como imaginar a ausência da Polícia Militar com a quantidade do tráfico, das quadrilhas, dos bandos organizados. Nós temos que ter, a Polícia Militar ela é essencial para essa repressão, assim como a civil é essencial. Mas a política de segurança do município, eu estive acompanhando o programa nos outros estados, nas outras capitais, por exemplo, é feita hoje investindo em tecnologia. Monitoramento através das câmeras, eu não sei quantas tem em São Luís, não consegui ter acesso a isso. Mas é essencial que a gente amplie a qualidade do vídeo monitoramento, desse sistema de inteligência, de conselhos comunitários de segurança, tornar o problema da segurança um problema que envolva a comunidade toda e não envolva só a lógica que é hoje. Qual é a lógica? E essa lógica é perversa. Pega os orçamentos do governo do Estado e da União e é crescente, aumenta em velocidade muito maior o gasto com segurança pública do que com saúde e educação. Não é o mesmo volume, mas se gasta mais, porque a população imediatamente quer segurança. E esquece que o problema da violência, que envolve, por exemplo, o uso, por exemplo, de drogas, principalmente nos bairros mais pobres, envolve a falta da cultura, do lazer, do esporte, de uma vida com qualidade, né, das praças públicas em todos os locais, do esporte em todos os locais, para que essa juventude que é capturada pelas quadrilhas, pelos bandos organizados, seja realmente recuperada para uma outra lógica. Hoje não, é aquilo que eu digo, você chega numa área dessa, onde tem uma população pobre imensa, está lá o traficante aliciando com dinheiro, com uma vida aparentemente bacana, né? Qual é o jovem que infelizmente vai sair, não vai ser comprado por isso? Então, o problema de segurança é isso, nós temos que articular. Guarda municipal é para guardar o patrimônio e ela pode fazer a vigilância dos logadores públicos. Por exemplo, está muito claro para mim que eu adorei a reforma da Praça da Camboa, mas eu passo lá à noite. As pessoas, quando dá 19 anos, não estão mais circulando na praça, não. Não tem um guarda municipal ali. As praças, além de revitalizar, o guarda municipal tem que montar uma guaritazinha e botar um vídeo de monitoramento para o guarda ficar ali, para permitir que as pessoas ocupem a praça, fazendo o convívio social. Então, o papel da guarda municipal é estratégica para garantir essa recuperação dos espaços de lazer e de cultura nas praças públicas e nas ruas. Então, nós temos que aumentar o efetivo, temos que fazer a boa remuneração, tem que ter a viatura. Eu estou vendo que do orçamento de segurança pública de São Luís, em termos de 22 milhões, a maior parte é pagamento de pessoal, 50 e poucos mil, 557 mil, se eu não estou enganado, é o recurso da parte de estrutura, de estruturar. Então, nós temos que redimensionar esse orçamento de maneira que ele possa atender isso. Nós temos que ter uma guarda que não fique restrita a algumas áreas. Por exemplo, o centro histórico, para mim, o guarda municipal tem mais condições de estar ali, certo? Com vídeo de monitoramento em várias ruas, do que a Polícia Militar me descobriu com a viatura agindo da forma como age. Acho muito ruim estar no meio de uma festividade, entendeu? E passar uma viatura, parar às vezes no meio da brincadeira ali, abrir as portas e o cara sai com uma metralhadora na mão. Não acho que combine isso, nem com o centro histórico, nem com nenhuma área de periferia. A abordagem é uma das coisas mais difíceis, por isso que está no plano, orientar o governo do Estado a uma formação da Polícia Militar que leve em conta o respeito aos direitos humanos. E não é respeito, direitos humanos não é respeito ao bandido, é às vezes um familiar. Eu estava numa atividade recente, e uma colega nossa foi entrar num carro, num carro que vinha com uma outra jovem negra no volante, a polícia veio, trancou o carro, já saiu o cara com a pistola na mão. Quando abriu, não, porque nós recebemos num fio aqui de que esse carro era suspeito. A forma de abordagem, no local que um policial mínimo ia dizer, pô, peraí, esse carro ia parar bem aqui perto de uma manifestação política para se esconder, poderia até ser, mas a chance era menor. Entendeu? E a abordagem é uma só, é sempre de uma maneira muito, muito mais agressiva e com um público específico. Agora, porque não é com o público branco da nossa elite da cidade, não. É com o público mais desfavorecido. Essa atual, eu tenho a maior curiosidade de saber o que é que ela faz. Porque eu só vejo guarda municipal em retorno olhando o carro passar. E o máximo de tecnologia que eles conseguiram foi comprar um apito. A gente volta já, são só 3 minutos. Sabatina, TV Guará, Jornal Pequeno. Valdeni Barros, São Luís, o caminho é pela esquerda. Senhores, quem de vocês se habilita? Candidato, vamos falar um pouquinho de política de geração de emprego e renda. Nós sabemos hoje que, até o senhor falando agora, a juventude que está aí marginalizada, sem oportunidade nos bairros,
E eu lhe pergunto, qual é a sua proposta de geração de emprego, de renda, para fazer com que essa juventude hoje tenha a oportunidade de trabalhar, de se profissionalizar? O que o senhor pensa em relação a isso? João, em primeiro lugar, a gente tem que tomar uma atitude diante desse momento que o país vive de crise, que tem um impacto enorme. São Luís, mais de 16% da população, agora saiu um indicador recente, desempregada, né? Quer dizer, tem um impacto enorme com a redução do emprego no comércio, etc. A primeira coisa é, o que tem de recurso na prefeitura, você induzir a possibilidade de geração de emprego com esse recurso municipal, né? Então, por exemplo, Fortaleza tem um programa de compras locais, a partir do que o município demanda. Então, nós temos que ter um programa de compras governamentais nosso, para fazer com que tudo que for possível se fazer de serviços pagos pela prefeitura ou de compras, seja feito no mercado local de cooperativa de desempregados. Então, nós temos que correr para organizar as pessoas que estão em situação de desemprego, certo? Com a máxima celeridade, criar essas organizações e ter experiências exitosas, ligadas principalmente à reciclagem de lixo. Nós temos aqui em São Luís algumas, então nós temos que criar, por exemplo, todas as reformas de escola em São Luís, que nós pudermos criar cooperativa, organizar a cooperativa para que ela forneça mão de obra para essas reformas das escolas. Todas as compras, como hoje já existe, por exemplo, a compra da aquisição de alimentos, que é outra coisa que já existe, que é um modelo que você pode copiar para as outras áreas que você precisa fazer de compras para aquelas... Estou dando um exemplo disso de educação, né? Você pode organizar as pessoas que trabalham com carpintaria, com pintura, para oferecer, seja um material, por exemplo, que você gasta com reforma de carteiras no final do ano nas escolas, é uma coisa imensa. Então, prédios públicos municipais que são reformados, tudo isso você pode formar cooperativas e tentar diminuir. A outra coisa é criar a possibilidade de você ter, isso não está na nossa proposta, mas eu pesquisando vi que é uma possibilidade, de você criar a possibilidade do chamado Banco do Povo, que era ter um recurso disponível ou fazer parceria com instituições financeiras para criar um crédito especial para essas pessoas que querem gerar algum emprego. Agora, obviamente que o poder municipal tem pouca força para uma inversão dessa realidade de desemprego. Quem tem realmente o grande impacto nas políticas de emprego no âmbito municipal são as políticas que têm na macroeconomia a sua definição. Então, se hoje nós não mudarmos, não alterarmos esse conjunto de políticas que vão no sentido de retirar, de fazer com que haja... Como é que se combate a inflação no Brasil? Retirando dinheiro do mercado. É fazendo que a população não compre. Então, você pega e garante... Penalizando. Penalizando. Então, se você não mudar isso aí, você não gera emprego. Então, a prefeitura fica enxugando o gelo com isso. Então, essa é uma saída. Do ponto de vista dos jovens, então, nós temos um problema grave que, se para essa população que era empregada, está desempregada, nós temos que tomar uma atitude, porque é o pai de família, às vezes é o que é responsável pela manutenção da casa, para a juventude é desesperador. Então, para a juventude, o que nós temos que cobrar do governo do Estado é que ele e do governo federal mantenham minimamente a política de formação e qualificação desses jovens para o mercado de trabalho, certo? E possibilitar, através de parcerias com as empresas, a parceria com o próprio município, os estágios remunerados. Acho muito louvável as ideias que o governo do Estado agora desencadeou. Já havia antigamente da história do primeiro emprego, só que isso tem que ser sustentável. Porque muitas das vezes esses programas eles vêm, aí o cara saiu na foto, 2, 3 meses depois, a empresa não deu, né? Então, assim, desonerar, se possível, algumas áreas do comércio, nós temos que estudar, né, desonerar o INSS de algumas áreas e permitir que eles possam empregar, ou adotando um modelo parecido com o que foi adotado agora no governo do Estado. Nós não podemos deixar de copiar e implementar aquilo que funcione, aquilo que é correto, seja de onde venha. Certo? Isso como política emergencial, porque do ponto de vista estrutural, o desemprego não se reverte se não tiver um enfrentamento muito grande com a política nacional que hoje tem gerado muito desemprego. Senhores? Candidato, o senhor falou ainda há pouco da questão dos cortes para saúde e educação em esfera federal, e isso provavelmente vai reverberar em escala estadual e também municipal. Partindo do pressuposto que o senhor deve ter um orçamento, caso seja eleito, um pouco mais enxuto para trabalhar com a questão da educação, eu lhe pergunto, o que é possível fazer para a gente salvar o atual processo educacional aqui do município de São Luís, diante de todos os problemas apresentados, que acredito que o senhor tenha conhecimento de escolas públicas falidas, de falta de merenda escolar, de transporte escolar que não chega em muitos pontos no interior da ilha, nessa dificuldade é latente e existente até hoje. O que dá para ser feito? Como é o que o senhor avalia de soluções a curto, médio e longo prazo para esse problema da educação? Essa daí dava um bloco inteiro para a gente fazer aqui no programa, mas olha... São Luís assumiu um compromisso que nós estamos repetindo no nosso programa de educação, com o Plano Municipal de Educação, que é implementado em 10 anos. Uma das metas, para você ter uma ideia lá, Pascoal, é, até 2020, a gente ter metade das escolas em tempo integral. Olha só, daqui a mais 3, 4 anos, nós temos que ter. Hoje são só 4 escolas, são cerca de 100 escolas. Então, só são 3, nós temos que atingir.
Esse plano municipal de educação está no nosso programa, foi aprovado o ano passado, 2015, na atual gestão. Está aprovado. Vai virar, infelizmente, me parece, vai virar uma grande peça de publicidade. Então, a primeira coisa é, quer dizer, eu te digo muita transparência. Não sei o que tem de dinheiro sobrando. O que eu lhe digo é que a nossa diretriz de pegar e priorizar, que se chama inversão de prioridades, todo o recurso disponível para educação e saúde, isso nós vamos fazer. Vou dar um exemplo para você. Todos já estão falando da história da comunicação. Eu acho inadmissível que nesse período de 4 anos a comunicação tenha crescido e áreas essenciais tenham sido reduzidas. São Luís gasta menos de 25% com a educação. São Luís está gastando do seu orçamento hoje 20,9%, se não estou enganado, com a educação. Então, a meta é chegar a 25%, que é o que está na lei. Mas nós temos que assumir o compromisso de fazer um pacto de não gastar 1 centavo em atividades que eu considero desnecessárias, como de propaganda. E aí, quando eu digo é propaganda mesmo, porque uma coisa é divulgar, e aí tem alternativas baratas para você divulgar o que a prefeitura faz. Tem prefeituras no interior de Minas Gerais fazendo TV digital. Estrutura um parque, é muito mais barato do que você gastar por ano 20 milhões. 20 milhões por ano, em 4 anos tem que ter 50 milhões. Com 50 milhões, Pascoal, só do que foi gasto em comunicação, se nós pegamos a metade. 25 milhões em 4 anos, nós tínhamos feito pelo menos 8 creches, tínhamos garantido a melhoria de várias escolas, tínhamos melhoria do transporte. Se você pegar nos gastos com 2 secretarias, me desculpem, que foi criada para cabide de emprego, a Secretaria de Articulação Institucional e outra secretaria tem lá, cada uma com orçamento, uma de 700 mil, outra de 500 mil. Em 4 anos isso aí dá quanto? 1 milhão e 500 de cada um, em 4 anos você tinha mais de 100 milhões. Então já dava. Então, o que nós vamos fazer? Um corte radical em tudo que é secretaria, e todo o que é gasto desnecessário. Revisar gasto, por exemplo, com as chamadas creches comunitárias, são 20 milhões que estão indo para lá. Eu não tenho certeza, mas eu acho que parte desse recurso não está sendo bem empregado. Então nós temos que rever. Você tem uma ideia de como às vezes é possível fazer coisas. Esse contrato do ISEC, que está dando aí toda essa confusão toda, a secretaria que contratou essa empresa, esse instituto, tinha um orçamento de 11 milhões de reais por ano. De repente ela aparece com um contrato de 33 milhões. Isso mostra que tinha dinheiro em algum local que foi remanejado. Então nós vamos adotar essa política. Se tu me dizer assim, Valdir, quanto é que tem disponível, eu não vou saber. Mas o que eu lhe garanto é que o que tem hoje, com base no que tinha hoje, no mínimo 50 milhões de reais, nós tínhamos para poder priorizar a educação, principalmente a educação de creche e infantil e a área de saúde, com os postos de saúde principalmente. E registre-se o seguinte, a Secretaria de Comunicação, não só dessa administração, mas de todas, perfeito, não são secretaria da prefeitura, são do prefeito. É para ver, isso não é privilégio. Comunicação tem que ser de Estado, né, no sentido não é privilégio da de... atual administração municipal, não, é de todas. Por favor. Candidato, o senhor falou no primeiro bloco do Estado coordenador dos serviços públicos. Eu queria ampliar essa discussão, por exemplo, educação, saúde, transporte, por exemplo. Quer dizer, o Estado conseguiria ser eficiente na gestão de transporte público, por exemplo? É para ser. Essa sua pergunta é essencial, porque as pessoas tendem a fazer o famoso debate entre o público e o privado. Isso. As áreas de serviços públicos, elas não podem ser executadas nessa nossa visão como foi executado o serviço público no passado. O que foi a Coliseu? A Coliseu se tornou um grande cabide de emprego para a reprodução dos seus dirigentes políticos. O que é a educação hoje em São Luís? É a manutenção. Na área da educação infantil em São Luís é a manutenção. Pra você ter uma ideia, quase 80% de nossas crianças, do atendimento nosso de creche e educação infantil é feito em creches particulares. O que são as creches particulares? Cabides da reprodução, são os mecanismos de reprodução política eleitoral dos grupos que governam a prefeitura, desde o quê? 20, 30 anos atrás, certo? Não só, então o que acontece? Você tem, na verdade, um serviço público que é todo privatizado de uma outra maneira. Então, terceirizado, inclusive. Terceirizado, ou seja, é a privatização de outra forma. A saúde do mesmo jeito, a educação já está dessa forma, os serviços tudo. Então, o serviço público que nós defendemos é aquele que está na nossa proposta, criar um comitê de avaliação de qualidade do serviço público. Mas para isso, Aldano, tem que ser feita uma coisa essencial para começo de conversa. Nós temos 27 mil servidores em São Luís, me parece que em torno de 12 mil não são concursados. 7 mil, pelo dado do IBGE, são contratados, 7 mil. E tem quase 3 mil comissionados. Não é possível você ter uma prefeitura pública, essa prefeitura é uma máquina privada, que cada área de serviço público é feita através de uma terceirização. Então é resgatar o serviço público com controle de qualidade, criar, e há mecanismos hoje, toda empresa pública, todo órgão público federal hoje já tem um plano de acompanhamento da qualidade do serviço público, para não criar aquela história do elefante ficar lá, né, imobilizado, ter agilidade. Então isso é essencial, é garantir
a profissionalização do serviço público, com um controle social, para que as pessoas possam, de fato, fazer educação e saúde. Se você não tem um médico concursado, você não tem inteligência e gestão para poder qualificar uma secretaria. Aí é tudo terceirizado. Você vai numa escola, o vigia é terceirizado, a merendeira é terceirizada. Cada pessoa daquela que é terceirizada é um pai de família que não tem estabilidade, mas mais do que isso, é uma deseconomia. Quem faz o debate sobre financiamento de política pública no mundo hoje sabe que, ao não garantir um emprego com mínimo de qualidade e segurança, você deixa de ter uma fonte de renda das finanças públicas, do financiamento do Estado. O Estado passa a ser financiado a partir de pequenos penduricalhos. O financiamento estatal tem que vir a partir principalmente desse tributo que é arrecadado do conjunto das pessoas, das empresas principalmente, e das pessoas, que aí você cria uma estabilidade. No Brasil não. Se dá grandes isenções, por exemplo, quem paga plano de saúde tem isenção de imposto de renda. Quando você vai ver, na repartição do dinheiro que vem para o SUS ou para a educação, a quantidade de isenções no Brasil são mais de 300 bilhões de isenção de imposto de renda. Esse dinheiro era o dinheiro que era para ter ido para a saúde e para a educação, que é cortado. Então, quando você olha o governo assim, vou dar isenção nessa área, é dinheiro que está deixando de ir para um cofre. Agora, o cara que paga o plano de saúde tem razão. Ele paga a saúde, se ele não tem um plano e não tem qualidade. Aí ele prefere ir lá e ter a isenção dele. Mas se você tiver qualidade de saúde, todo mundo passa a ser um contribuinte solidário, né? Candidato, infelizmente nosso tempo está esgotando, o debate estava muito bom. Utilize, não esse programa que não é meu, mas o meu, tantas vezes queira. E, por favor, fale aos seus eleitores. Em primeiro lugar, agradecer a bancada dos meus jornalistas aqui, muito bom, excelente esse convívio com vocês aqui. Dizer e agradecer a Guará por isso e dizer aos eleitores, nós temos 2 turnos de eleição, certo? Nós não vamos abrir mão de ter sonhos, de acreditar que é possível apresentar um programa, precisa apresentar propostas que realmente sejam capazes de alterar a realidade das pessoas, possível de dizer para as pessoas que é assim que a gente constrói a mudança. A gente não constrói a mudança ficando em casa, parado e olhando tudo acontecer. Nós temos que ir lá, intervir, ir para as ruas, chamar as pessoas a participar. Nós temos muita dificuldade, só temos 12 segundos de televisão, então isso aqui para nós é uma joia rara, estar aqui e poder debater. Esperamos que as pessoas possam fazer a melhor escolha. Eu tenho muita dificuldade de pedir voto, porque o pedido do voto é uma relação muito passiva com o eleitor. Eu quero que o eleitor tenha inteligência para descobrir e entender qual é a melhor proposta e escolher a melhor. Se for a do PSOL, da frente esquerda, fico muito feliz. Se for outro, que seja e vá cobrar do seu candidato a partir do dia 2 de outubro. Muito obrigado. São Luís, o caminho é pela esquerda. Nosso candidato esteve conosco agora e senhores que nos assistiram, muito boa noite. Muito obrigado e até outra oportunidade. Aos companheiros, obrigado também.